Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Dentista Internacional. Solta a vinheta. Meu nome é Daniele Bacelar, esse é Gustavo Bacelar. E estamos aqui hoje para falar da lista das armadilhas burocráticas que podem te levar a não validar o seu diploma de dentista na Europa. Imagine só, por uma armadilha você não realizar o seu sonho, não é, Gustavo? É uma coisa muito... E muita gente cai nessas armadilhas. Não é algo difícil, não é algo raro de acontecer, não. Então tem que ficar ligado, tem que ficar bem atento. Esse episódio vai ser bem especial. Pois é, muito especial, porque muita gente nem chega a terminar o processo de validação. Por quê? Porque fica pelo caminho por simplesmente armadilhas burocráticas. Então, olha só, não caia numa dessas armadilhas, e é por isso que esse podcast foi feito para você entender como funciona cada uma delas. E vamos ao primeiro erro que as pessoas cometem, é o erro de uma documentação incompleta ou desnecessária. Gente, muita gente acha que todas as documentações que são enviadas pela faculdade são válidas, ou então todas as documentações que alguém, num grupo de Facebook, num grupo de WhatsApp, disse que era para ter, é realmente essencial, e não é assim que funciona. Qual é o resultado disso tudo? Você gasta imenso dinheiro com documentos que não serão necessários no país que você quer validar aí o seu diploma de dentista. Então a gente tem que ficar muito atento a alguns detalhes, tipo, você vai precisar da sua carga horária detalhada, sim. Vai precisar do seu conteúdo programático específico, sim. Vai precisar de tudo isso e vários outros detalhes. Mas, por exemplo, você não vai precisar de uma certidão de casamento de inteiro teor. Pois é, isso aí é um caso real, um caso verídico de uma dentista que achava que precisava disso e ligou pra Dani desesperada, achando que iria precisar. E Dani acalmou ela e disse, olha, não precisa disso não, de onde você tirou essa ideia? Pois é, de onde tirou essa ideia? De onde foi essa ideia? Eu fui para um grupo de Facebook e um advogado lá me falou isso. Gente, num grupo de Facebook? Não pode. Tem muita gente em grupo de Facebook que tem informações bacanas, legais, mas a maioria não é. A maioria é telefone sem fio. Você falou uma coisa e a pessoa vai interpretando de outro jeito, e quando você vê, você falou A e a pessoa tá falando V. Então não é bem assim. Então tudo isso tem que ser muito bem validado para que você não fique no meio do caminho, né? E tem um processo indeferido por uma bobagem, um documento que esqueceu, ou então uma informação que você achou que era essencial, não é, e você deixou de pedir uma outra. E é muito difícil filtrar isso. A gente fala isso até por experiência própria, porque eu já tive várias discussões com pessoas em grupo de Facebook, falando bobagem, não só de validação de diploma, mas também de imigração. Inclusive com um funcionário que trabalhava num setor ligado ao CEF, que é AIMA, CEF, já toda hora muda isso. Mas enfim, eu tive que pegar as leis e mostrar pro cara. O cara trabalhava lá e tava passando informação errada. E eu acho que não era nem de maldade não, sabe? Muitas vezes é própria desinformação que leva a isso. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. Isso. Porque senão você tem que sair filtrando tudo. E você vai perder um tempo imenso pra saber o que é certo ou o que é errado, ou então pra obter coisas que não são necessárias. Pois é, tem processos que ficam abertos e vão te falar, ó, tá faltando esse documento. Mas a maioria não vai te falar isso. A maioria você tem um processo de início da sua candidatura e encerramento da candidatura. Fechou aquilo dali, esqueceu um documento, acabou. É indeferido o processo e não tem mais volta. Então aí fica bem atento a essa parte, a esse nosso primeiro aí erro, primeira, como é que eu falo? Primeira armadilha que você pode cair justamente devido à desinformação. Vamos lá, a nossa segunda armadilha que pode acontecer, que a gente chama de hemorragia financeira com apostilamento. Essa é a armadilha inversa quase. Você pediu um monte de documentos, ou então a sua faculdade enviou um monte de documentos, e aí você vai apostilar todos? Não. Você tem que saber exatamente qual você vai apostilar. E aí tem faculdade que fala assim, você tem que apostilar todos os seus planos de estudo. Imagine, Gustavo, todos os planos de estudo. Se a gente tomar como base o Brasil, que cobra aí o apostilamento entre R$80 mais ou menos até R$230, cada estado tem aí a sua tabela. Imagine só,
cada disciplina que você cursou na sua universidade, você pagar esse valor. Quando a gente fecha isso, dá mais de R$5.000. Só de planos de estudo. E você não precisa disso, não precisa gastar esse dinheiro todo no apostilamento de planos de estudo. Então, dentro do Dentista Internacional, a gente tem uma estratégia para isso, justamente para você não ir ao cartório às cegas e gastar em mesmo dinheiro, que às vezes até o próprio cartório fala assim, não, a gente precisa apostilar todos. Não precisa apostilar este documento específico, pronto. E aí, justamente, essa parte é muito importante para que você não gaste imenso dinheiro e queime recursos que serão importantes durante a sua imigração. Então, aí você pode, economizar aí R$5.000 justamente para usar na Europa quando for justamente o seu momento de imigrar. E o outro lado é o seguinte, você apostilar de forma desnecessária. Por quê? Às vezes está com o documento errado e aí você gasta dinheiro com apostilamento que não era necessário e que não era, na verdade, para um documento válido. E isso aí vai atrasar imenso o seu processo, porque depois, quando você descobrir que está errado, tem que refazer o documento, refazer apostilamento. E é importante ter isso tudo bem certinho para não atrasar nada, porque cada falha, cada atraso que tiver, um atraso pequeno pode gerar um atraso de 1 ano no seu processo inteiro. E quanto é que isso pode representar para você? Não digo nem só financeiramente. Financeiramente isso aí vai ser o quê? Tipo uns 30 mil euros em 1 ano. Mas emocionalmente, porque a pessoa está na expectativa de uma viagem, está fazendo todo o planejamento, jogar tudo isso abaixo, é uma carga emocional muito grande, uma frustração bem grande. Então é importante estar tudo bem certinho, avaliar cada documento, ver se está tudo certinho antes de apostilar e até mesmo avaliar o apostilamento, que é importante ter isso. A nossa auditoria, ela avalia isso como se fosse a própria faculdade, muitas vezes até mais do que a faculdade. E a gente já encontrou coisas como, por exemplo, apostilamento que era de um documento de outra pessoa. Era outro documento completamente diferente, de uma outra pessoa completamente diferente. Exatamente. E foi encontrado, já pensou, e não foi um caso isolado, não, assim, tem vários erros de apostilamento. Esse daí foi um dos mais marcantes. Exatamente. Então, essas coisas todas estão checadas, inclusive nossos clientes que estão com a gente na assessoria ou justamente nessa verificação toda de documentos na auditoria, a gente pede para não apostilar documento antes da gente ver. Porque às vezes é uma informação a mais que a gente precisa colocar ali e que vai fazer com que você, ao invés de fazer 2 apostilamentos, você faz 1 apostilamento. Porque o objetivo da gente é que você economize todos os recursos ao seu dispor, como tempo e dinheiro, para não perder justamente esses recursos que são limitados, né? Principalmente o tempo, gente. Pois é. E vamos aí para mais uma armadilha, que é falha no preenchimento de formulários oficiais. Gente, tem uma coisa que é complicada em Portugal, que são os sites portugueses e os formulários portugueses. Se você não tiver atenção a alguns tipos de formulário, a alguns tipos de terminologia, você pode acabar causando um indeferimento em algum tipo de processo teu, justamente porque você falhou em colocar uma informação ali específica, seja em termos de um documento, de uma data, enfim. Cada processo tem o seu formulário específico, cada faculdade tem suas exigências, e é por isso que a gente tira essa responsabilidade dos nossos clientes. Quem preenche todos os formulários oficiais é a nossa equipe, justamente para garantir que não ocorra erro, porque quando nós temos dúvidas em qualquer item novo que eles colocam, nossa primeira medida é ligar para a universidade e entender o que é que eles querem com aquele tópico. O que é que eles precisam que a gente responda ali, justamente para não ter erro nesse preenchimento e você não perder a oportunidade de entrar aí numa universidade que é do seu sonho, justamente para realizar o seu objetivo final, que é ser um dentista na Europa. É isso aí. Vamos lá para mais uma armadilha, que é desperdício de tempo de validade. Gente, isso daqui é incrível, a gente vê isso em muitas pessoas que chegam até a gente. Dani, eu casei, mudei de nome, já tirei minha certidão de casamento, já apostilei, tá tudo aqui. Não faz isso ainda, a gente nem começou o processo, você já apostilou sua certidão de casamento? E aí eu vou dar um parênteses
Para quê? Existem documentos que são documentos oficiais que eles têm validade. Quais são esses documentos? Certidão de nascimento, certidão de casamento, antecedentes criminais, certidão de ético profissional no conselho. Essas documentações, elas têm validade a nível oficial no país. Significa que o apostilamento, ele tem a validade junto com o documento oficial. O que não ocorre com diplomas, histórico escolar e outras declarações da própria universidade, isso não acontece, porque esses documentos eles não têm validade. Então, vai começar o processo de validação de diploma, ainda está na parte de documentação, deixa para pedir sua certidão de casamento, de nascimento, antecedentes criminais, se for o caso, para perto da sua inscrição. Não logo, porque vai perder a validade. Esses documentos, geralmente, eles têm validade entre 90 a 180 dias. Depende da instituição que emite ele. Então, após esse período, você tem que pedir um novamente. Então, você não quer gastar tempo e dinheiro com isso. Então, vamos aí começar a analisar isso de uma forma estratégica para que a logística funcione melhor. E é engraçado que tem gente que faz o contrário também. Além de pedir documento de forma antecipada, e acaba perdendo a validade, tem gente que pega documento que não tem validade definida e acaba pedindo novos documentos e fazendo tudo achando que tem uma validade definida. Ou seja, tem gasto dos dois lados de forma desnecessária. E até fazendo um parênteses aqui, voltando para o tópico anterior, eu lembro que na época que eu estava preenchendo meu formulário de inscrição no mestrado, na FEMUP, eu fiquei com dúvida de várias coisas. Eu olhei assim, caramba, que formulário doido é esse? E eu demorei um tempo para preencher ele. Eu comecei a preencher, o bom é que dá para gravar. E eu gravava e depois eu voltava outra hora, quando tinha mais tempo para analisar com mais calma, porque foi complicado. Depois eu acostumei, quando foi do doutoramento já foi tranquilo, mas a primeira vez é triste. Pois é. Isso é um bocadinho complicado e a gente não quer que você perca por uma informação, por um documento que já perdeu a validade, né? Então vamos lá. Para última armadilha que a gente vê aí, que é tentar fazer tudo sozinho. Não é que você não é capaz, você é capaz. Mas o custo da curva de aprendizado é muito grande. Você vai ter que abrir mão de estar trabalhando, de ganhar dinheiro para estar aprendendo sobre o processo. E aí a maioria das pessoas fazem o quê? Quero saber sobre validação de diploma na Europa, em Portugal. A primeira coisa é, vai no Facebook, em grupos de Facebook, procurar saber isso. Gente, isso é um erro. Grupos de WhatsApp também. Isso pode ser um erro, porque nem toda informação que acontece ali são informações atualizadas ou são informações reais. Por exemplo, o Gustavo estava me contando e o suporte falou com ele esses dias que apareceu uma situação inusitada sobre o reconhecimento específico, né? O suporte falou comigo o seguinte: uma dentista tinha entrado em contato querendo saber se tinha havido alguma mudança. O suporte perguntou se tinha havido alguma mudança na prova do reconhecimento específico. Como assim? Que tipo de mudança? Era de questões discursivas. A dentista que entrou em contato com o suporte estava com receio de fazer a prova porque tinha receio das questões discursivas. Não tem questão discursiva não. Ou seja, aí eu pedi para ela ver de onde veio a informação. E aí foi uma pessoa que contou isso para ela. Que a prova do reconhecimento específico tinha questões discursivas agora, imagina. Não tem nada a ver isso. Pois é, aí a pessoa acaba, na verdade, pegando a informação de um tipo de processo de validação e interligando com o outro e faz uma confusão e acaba promovendo uma frustração na pessoa que quer, porque não é isso. É tudo objetivo, reconhecimento específico, mas existe concursos, sim, que tem questões discursivas. Então, acho que teve uma confusão aí, ele confundiu os processos. Agora imagina, a pessoa recebe a informação dessas e acaba deixando de fazer um concurso, que seria o reconhecimento específico, que ela gostaria de fazer, que inclusive é o mais rápido, mais barato, mais tranquilo, que não tem limite de vagas. Ela gostaria de fazer e acaba deixando de fazer porque recebeu informação errada, acaba confiando nisso, sabe? Depois, imagina se ela depois descobre que poderia ter feito. É uma coisa
bem frustrante, eu acho. Exatamente. E até deixar a pessoa nervosa sem necessidade. Pois é. Então, já sabemos, né? A informação, ela tem que vir de fontes confiáveis. Fontes confiáveis são quem trabalha geralmente com isso e os próprios sites das universidades. Só que eles não ajudam tanto, né? Você entra no site de uma universidade portuguesa, você fica um pouquinho confuso para onde você ir, onde é que você acha a informação, quais Não são os tem muita documentos informação. que você tem que ler, porque às vezes não é só o edital, é o edital junto com o regulamento, junto com algumas leis, então aí acaba misturando muita coisa. É engraçado que depois eu acabei acostumando com isso, mas no início eu achava invocado, porque aí pegava o regulamento, aí ele citava uma lei, aí lá vou eu pra lei, aí a lei cita outra lei. Era uma loucura, parecia uma Wikipédia. Sabe, tem link pra tudo. Aí o que se perde de tempo é imenso com isso. Exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que delegar não é um gasto. Por que não é um gasto? Delegar isso, você saber qual é o processo ideal para você, saber quais são as documentações corretas, se está tudo direitinho ou não, o que é que você precisa fazer, tudo isso é investimento, porque enquanto você está trabalhando e aumentando a sua reserva financeira, outra pessoa está cuidando da burocracia. Você não precisa se preocupar com isso, você não precisa gastar energia com isso. Então, nesse momento que você está vivendo, no percurso de validação, qual é o seu foco? Deve ser só atender os seus pacientes com excelência. Justamente para juntar o capital necessário para você se preparar para essa mudança. Então, essa parte burocrática, ela não deve te consumir. Você deixa a parte burocrática com a gente, por exemplo. E a gente vai fazer tudo o que você precisa. A gente vai fazer a verificação de quais são os processos você pode ir, pode submeter, quais são as documentações realmente necessárias. Quando precisar enviar e-mail para suas universidades, você vai receber o e-mail pronto, você só vai copiar e colar. Então, gente, você não precisa ter dor de cabeça para isso em termos de toda essa documentação, essa estrutura, essa burocracia, porque tudo que a gente puder fazer para deixar sua documentação o mais impecável possível, aqui no Dentista Internacional você vai encontrar. E é um investimento importante, porque você tem mais tempo para poder trabalhar, para poder aproveitar com a família, sem se estressar, vendo leis. E, por outro lado, também você evita atrasos de forma desnecessária, porque recebeu informações erradas ou porque um documento está errado, não foi bem conferido. E tudo isso pode impactar no seu plano. Porque imagina, você tem um atraso, como eu falei antes, um pequeno atraso de documento pode atrasar sua candidatura por 1 ano. E quanto é que isso vai custar em termos emocionais? Isso aí é um valor incalculável, sabe? Em termos de planos de imigração e tudo. Você perder 1 ano é uma coisa que não tem preço. E de forma financeira, de forma bem direta assim só, em termos de rendimento, de salário, você perder 1 ano é como se você perdesse 30 mil euros, deixasse de receber na Europa isso. Ou seja, é algo bem significativo. Exato, gente. E aí a gente juntou aí todas essas armadilhas que tinha e tem uma extra. Uma extra que eu quero fazer agora, que é justamente você entender o contexto atual antes de você dar o próximo passo. Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, sabe o que está se passando. Por exemplo, a gente teve tempestade, nós tivemos tempestades agora em Portugal, que desestabilizaram muitos sistemas, inclusive o sistema da DGS, que é responsável por muita coisa em Portugal em termos de validação de diploma. E aí as faculdades não conseguiam ter acesso aos dados da DGS dos candidatos e isso acabou tendo um atraso geral em muitas universidades. Outra coisa muito importante, qual é a universidade que pode ser mais rápida, qual é a universidade que pode ser mais lenta. Então, tudo isso você só consegue com quem está no campo ali, que está trabalhando com isso, justamente porque a gente sabe esse feedback muito rápido do que está se passando, do que está acontecendo.
Então, isso pode fazer com que você não tenha tanta frustração no meio do caminho. Porque tem gente que fica angustiado pela espera. Ai, meu Deus, eu mandei nessa data e ainda não me responderam nada. Quando chegam nossos clientes pra gente, falando isso, calma que tá acontecendo isso, é normal esse atraso, vamos esperar, vamos aguardar que vão responder. Calma que tudo vai se desenvolver. Então, é muito importante também essa parte. E agora, antes da gente encerrar esse podcast, que eu espero que tenha sido esclarecedor para você, e se você achar que tem mais algum tipo de armadilha, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler isso. Se tiver alguma pergunta, por favor, também escreve aqui nos comentários. E vou deixar Gustavo fazer uma chamada de um evento incrível que vai ter nesse sábado. Então, anota aí. Nesse sábado vai ter uma maravilha. Fala aí, Gustavo. Pois é, no dia 21, sábado, às 10 horas de Brasília, 10 horas da manhã de Brasília, nós vamos ter o oráculo, a divulgação do oráculo da prova. O oráculo da prova, para quem não sabe, é uma ferramenta que foi feita a partir de uma reengenharia completa da prova do reconhecimento específico ao longo dos últimos 6 anos. As provas todas elas foram estudadas de forma minuciosa e a gente identificou várias coisas. Identificamos o DNA da prova, o mapa da prova, e vocês vão saber o que é que vai cair, o que é que vai ser feito, e o que é que vai ser feito porque a partir desta reengenharia a gente consegue replicar a prova a partir da nova bibliografia. E aí vocês vão ter acesso a isso, vão saber como é que pode ter acesso a isso, tá? A essa prova é muito parecida, praticamente é algo que poderia ser a prova do reconhecimento específico. Esse é o tipo de simulado que vai ter ali liberado para quem adquirir isso, que vale a pena estudar. E aí sim, você tem que estudar porque você errou, porque você acertou. Esse sim, porque esse é de acordo com a sua bibliografia de agora de maio de 2026. Então anota aí na agenda, não perca. Sábado, 10 horas de Brasília, certo, Gustavo? É. 10 horas de Brasília, 13 horas de Portugal. Anota aí. 13 horas de Portugal? Isso, pronto. Anota aí. Por enquanto é. Daqui a pouco, no fim do mês, muda para horário de verão. Pronto. E aí anota aí para você não perder. Então, estamos muito felizes que você participou desse podcast Dentista Internacional e nos veremos na próxima semana. Até lá, pessoal.